Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Renato Cinco para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão extraordinária, em 22 de dezembro de 2017. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. A 0h01, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Luciana Novaes, William Coelho, César Maia, Fernando William, Vera Lins, Paulo Messina, Inaldo Silva, Zico Bacana, Val Ceasa, Rosa Fernandes, professor Rogério Rocal, Ítalo Ciba, Chiquinho Brazão, João Mendes de Jesus, Leandro Lira, Ulisses Martins, Tarcísio Mota, Marcelo Siciliano, Doutor Jairinho, Marcela Ará, Tânia Bastos, Marcelino da Almeida, Cláudio Castro, Alexandre Esquerdo, Jair da Mendes Gomes, Carlo Caiado, Júnior da Lucinha, Jones Moura, Verônica Costa, Felipe Michel, David Miranda, professor Adalmir, doutor Carlos Eduardo, Renato Cinco, doutor João Ricardo, Marielle Franco, doutor Jorge Manaia, Zico, Rafael Aloysio Freitas, Tereza Berger, Raimon, Luiz Carlos Ramos Filho, Otônio de Paula, Carlos Bolsonaro, Paulo Pinheiro, Leonel Brizola, Renato Moura e Eliseu Kessler, 49, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão a 1h53. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ontem, a Folha de São Paulo, ela divulgou na coluna da Mônica Bergamo, divulgou os dados sobre o funcionamento da Câmara Municipal de São Paulo no ano de 2017. Imediatamente eu pedi para o nosso gabinete, e o Bruno fez isso com a agilidade de sempre, para que ele informasse os mesmos dados a respeito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aquela sensação que eu tinha se confirmou, que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no ano 2017, independentemente de conteúdos, independentemente de ideologias ou políticas, ela teve um trabalho bastante intenso, muito mais intenso do que 2016, e mais intenso do que a Câmara Municipal de São Paulo. Então, é um dado importante, porque muitas vezes na renovação do Poder Legislativo, os novos vereadores entram com uma expectativa de que estivesse entrando na Assembleia Francesa, ou na Câmara de Deputados dos Estados Unidos ou da Alemanha. Não é assim. É um poder municipal, com demandas municipais, com representações basicamente locais e que são, claro, no debate nacional, influenciadas pelo que acontece ao nível do país. Mas fiquei confirmou aquilo que eu achava, que se trabalhou bastante, comparativamente, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E posso afirmar, porque tenho anos aí trabalhando no município do Rio de Janeiro, que para os vereadores foi um ano muito positivo, porque os vereadores trabalharam sem pressão em cima, basicamente. Trabalharam sem rolo compressor, não sei se por política do prefeito, não sei se por inexperiência, não sei se por necessidade. O fato é que, o último dia do nosso plenário, anterior a esse, quando foi aprovado o orçamento, ficou aquela sensação de rolo compressor. Francamente, não foi isso.
E o tempo vai dizer que as duas leis que foram mais debatidas sobre iluminação pública, na verdade, ela ficou bastante desnuda aqui no debate, no plenário. É claro que é um processo nacional em que se busca, através de PPPs, se busca aliviar o poder público municipal. Hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo sobre isso, sobre as PPPs, basicamente ou concentradamente aquelas que tratam de iluminação pública. Acho que a questão do ISS, se era para aprovar uma lei no ISS forçando a aprovação, o resultado foi pífio. Acho até que vai ser um resultado no saldo negativo, porque já há uma lei nacional determinando que o ISS se cobra no local da prestação do serviço. Nesse sentido, a redução de 5% para 2% nos planos de saúde, muito dificilmente vai ser coberta com as isenções que passaram a cobrar 2%. Nós vamos ter um ano de 2018, que vai ser um ano muito intenso, já no mês de março, com a lei das janelas, em que os parlamentares, não os vereadores, deputados federais, estaduais, podem trocar de partido. O que se fala é que vai se ter, a nível da Câmara Federal, vai se ter uma troca aí perto de 15%, 10% a 15%. Na nossa Assembleia Legislativa, provavelmente, uma troca maior do que isso. São 70 deputados estaduais. Então, vamos falar aí que 15 deputados estaduais ou mais troquem de partido. A partir daí, as forças políticas vão se movimentar para apresentar não apenas as suas candidaturas a governador e a senador, mas também para começar a desenhar o que significa o conteúdo de uma campanha esse ano para governador. Ontem, eu tive a ocasião de pensar sobre isso. Os candidatos, que tipo de campanha farão em termos de suas propostas, suas promessas, em termos programáticos. Amanhã, no ex-blog, depois da manhã, vai sair o texto que eu escrevi. Eu acho que vai se tratar muito mais de olhar para dentro do governo do Estado do que se olhar para fora. Porque aqueles que olharem muito para fora, com promessas intensas, lúdicas, vão passar por mentirosos. Porque os próximos 2 anos, no mínimo, não serão anos de fartura. Serão anos de busca de estabilização. Nem falo de contenção, mas busca de estabilização. Eu comentei também uma coisa que aprendi com o governador Brizola, e depois eu vi funcionando assim em vários países, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Inglaterra. Nesses países não existe Ministério de Planejamento. Nesses países você tem a Secretaria de Fazenda, tem o nome que tiver, ponto final. Porque nesses países a gente copiou, o Brizola tinha copiado no Rio Grande do Sul, depois trouxe aqui para o Rio de Janeiro, as receitas e despesas ficam abrigadas numa secretaria só. Por isso que ele transferiu, basicamente, as despesas para a Secretaria de Fazenda. Eu fui o gestor, e assim com receitas e despesas. E as despesas de investimento, a decisão que ele tomava, eram executadas pelo secretário de Planejamento, que basicamente as executava. Então esse quadro é um quadro que permitiu equilíbrio nas finanças do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, eu lia uma apresentação feita pelo economista Raul Veloso, que ele fazia uma remissão à Constituição Federal, mostrando que
empréstimos só podem ser usados para cobrir os investimentos. Quando cobrem despesas correntes, eles precisam de uma aprovação de maioria absoluta. Isso não tem sido feito Brasil afora. E bem, para não falar aqui do governo do Estado, muito menos. Enfim, senhor presidente, era isso. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que autorizasse 2 textos que o ex-blog publicou nos últimos 2 dias, hoje e antes, né? Que um deles eu conto, é quase que uma narrativa, né? O Alto de Natal que eu participei em São José das Três Ilhas. E muito interessante, não apenas pela simplicidade. São José das Três Ilhas é um distrito de Belmiro Braga que tem 400 habitantes, mas tem uma igreja portentosa, que ainda faz parte do ciclo ascendente do café. E São José das Três Ilhas é distrito de Belmiro Braga e é limítrofe com o Rio das Flores, no Rio de Janeiro. O que eu achei interessante é que eu entro com a minha neta, eu entro na igreja, entro muito cedo, como eu faço sempre, chego mais cedo, me sento na primeira fila e tem um senhor que cuida do posicionamento de microfone e aquelas coisas. E ele me reconheceu, eu disse, eu estou te reconhecendo. Qual é seu nome? Eu disse, meu nome é César Maia. Ah, você que é o pai do presidente da Câmara de Deputados. Se confirmou a inversão ali, né? Mas o mais interessante, ele disse, repare, que crise que o Rio de Janeiro vive. Eu nunca podia imaginar que isso pudesse acontecer com o Rio de Janeiro. E disse uma coisa que a mim, e eu registrei nesse artigo, que ele disse assim, meu neto se formou agora como oficial da Marinha. E cursou em Angra dos Reis, agora foi diplomado aqui no Rio, enfim, na ilha de Villegagnon, na Escola Naval, e o nosso nome é Cabral. Eu fiquei muito impressionado com isso. E meu neto foi ao diretor da escola e pediu para o diretor para mudar o nome dele no crachá que eles levam aqui, porque ele estava preocupado de poder pensar, né, que ele era muito próximo do ex-governador, o que mostra a intensidade disso. Mas são 2 artigos, senhora presidente. Um deles, eu reproduzo o excelente artigo do Clóvis Rossi, na Folha de São Paulo, no dia 23 de dezembro, sobre o verdadeiro resultado da eleição na Catalunha. Você teve uma maioria parlamentar separatista, mas teve uma maioria plebiscitária não separatista, unionista. E, finalmente, essa é a minha narrativa sobre o Alto de Natal, em São José das Três Ilhas e o Rio de Janeiro. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Esse é o tradicional discurso de encerramento do ano legislativo de 2017. Eu queria, em primeiro lugar, pedir perdão, pedir desculpas a todas as pessoas que eu possa ter aborrecido, irritado, magoado nesse ano de 2017. Isso vale para os vereadores, para as vereadoras, para os assessores dessa Câmara Municipal, vale também para as pessoas que eu amo, para as pessoas das minhas relações pessoais. Também quero agradecer a todas as pessoas com quem eu convivi nesse ano de 2017, agradecer aos meus colegas e às minhas colegas vereadoras, que mesmo nos momentos de conflito, nós todos crescemos e amadurecemos nos embates, nas batalhas, nessa Casa de Leis. Agradecer aos servidores e às servidoras da Câmara Municipal,
do Rio de Janeiro, agradecer aos assessores e às assessoras do meu mandato, né? Eu sempre gosto de lembrar que nós todos somos fruto de trabalhos coletivos. Ninguém é vereador sozinho. Todos nós, para exercermos os nossos mandatos, dependemos dos servidores e das servidoras dessa casa e dependemos também dos assessores e das assessoras dos nossos mandatos. Então, meu especial agradecimento a todas essas pessoas que permitem que o nosso trabalho aconteça no dia a dia. 2017 foi um ano importante, um ano marcado de simbolismos. Comemoramos em 2017 o centenário da Revolução Russa. E, por uma coincidência histórica, vivemos no Brasil, em 2017, também um ano em que a classe trabalhadora aprendeu bastante sobre a luta de classes. O golpe parlamentar engendrado para dar posse ao presidente Michel Temer mostrou, no ano de 2017, a que veio. Um golpe não contra um partido ou uma presidência, um golpe contra a classe trabalhadora brasileira. Um golpe que tem como objetivo fundamental produzir os maiores ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que já aconteceu na nossa história. Um ataque que vem pela forma da chamada reforma trabalhista, da lei das terceirizações, da lei da reforma da Previdência, que ficou para ser votada no ano que vem, mas também através de uma série de medidas, de leis ou não, né, mas que implicaram em retrocessos, como, por exemplo, o crescimento da patrulha ideológica nas nossas escolas e nas nossas universidades, com a banalização pelo país de projetos de lei que visam colocar uma mordaça no conhecimento científico, colocar uma mordaça nos nossos professores e nas nossas professoras. Muitas vezes, as leis não foram aprovadas, na grande maioria dos municípios do Brasil, não foram sequer votadas, mas a gente já observa uma prática de perseguição política nas escolas e nas universidades, tanto na forma de notificações extrajudiciais feitas, né, por pais e mães reacionários, né, diante de um pensamento que seja diferente do dele, né, emanando dos nossos profissionais da educação, mas também ataques promovidos institucionalmente, como os ataques do Ministério Público ao Colégio Pedro II, como o afastamento arbitrário pela reitoria da Unirio de profissionais, de servidores sindicalistas que foram sumariamente demitidos, ou ainda a perseguição a diretores de escola democraticamente eleitos na rede estadual do Rio de Janeiro. Foi um ano em que se aprendeu sobre luta de classes. Na teoria, nas comemorações do centenário da Revolução Russa e também na luta cotidiana, nas resistências que foram construídas. São muitas resistências, talvez a mais significativa desse ano na nossa cidade tenha sido a luta dos moradores de Rio das Pedras contra o projeto de verticalização. Chegou a reunir mais de uma dezena de milhares de pessoas protestando contra o projeto apresentado pelo prefeito Marcelo Crivella. Mas foram muitas as resistências na nossa cidade. 2018 é um ano que também promete mais debate, promete mais aprendizado, melhor dizendo,
sobre a luta de classes para a classe trabalhadora brasileira. Para começar, temos duas efemérides muito importantes em 2018. No dia 5 de maio, Karl Marx completará 200 anos do seu nascimento. 2018 será o ano de lembrarmos, de rediscutirmos, de apresentarmos para os jovens que ainda não conhecem a grande contribuição daquele que é difícil até definir, se era filósofo, se era economista, se era historiador, se era sociólogo, considerado pai fundador de várias das ciências sociais que nós estudamos nas nossas universidades. Karl Marx teve como grande contribuição para a humanidade a crítica do capitalismo. Apresentou os fundamentos da economia capitalista, demonstrou como o capitalismo é incompatível com a emancipação da humanidade. Antecipou até o debate ambiental, quando levantou as questões, quando criticou o metabolismo entre a indústria e a natureza. Mas 2018 também será o ano de nos lembrarmos de 1968, 50 anos das manifestações estudantis e da juventude que sacudiram o mundo, 50 anos do assassinato do jovem Edson Luiz, no dia 28 de março, 50 anos da passeata dos 100 mil, 50 anos do Maio francês, 50 anos da rebelião estudantil mexicana, 50 anos da Primavera de Praga. Vamos ter muito o que debater, o que relembrar, quando estivermos comemorando esse extraordinário ano de 1968, os 50 anos desse extraordinário ano de 1968, ano que se encerrou tragicamente com repressão em todo o mundo, na França, com massacre de estudantes no México, mas também com a vitória de Richard Nixon para a presidência dos Estados Unidos e com a promulgação do famigerado Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968. 2018 será um ano de aprendizado de luta de classes, também na prática. Já vamos começar o ano tendo que enfrentar a proposta de reforma da Previdência, a cereja do bolo da implantação do neoescravismo no nosso país. Resistiremos. 2018 será o ano que começará com resistência, com luta da classe trabalhadora. Temos que rivalizar com os argentinos. Não podemos rivalizar com os argentinos apenas no futebol. O desafio do povo brasileiro para fevereiro, já para fevereiro do ano que vem, é fazer manifestações ainda maiores, ainda mais importantes, ainda mais contundentes do que as manifestações que o valoroso povo argentino fez no apagar das luzes de 2018, de 2017, tentando resistir à reforma da Previdência naquele país. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, eu me despeço de 2017, triste com as derrotas que a classe trabalhadora brasileira enfrentou nesse terrível ano, mas cheios de esperança de que, em 2018, a classe trabalhadora brasileira se levantará e não permitirá que essas reformas prosperem. Bom 2018 para todos e todas.
O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores servidores da Câmara, demais cidadãos presentes, aqueles que nos assistem em seus gabinetes. Bom, chegamos ao final de mais uma jornada, chegamos ao final de mais um ano. E eu que estive aqui praticamente todos os dias, num certo sentido, incomodando alguns, num certo sentido, trazendo a minha modesta contribuição teórica para a reflexão dos colegas sobre aquilo em que nós vamos votar, ou sobre, enfim, a minha interpretação do que seja a realidade brasileira, a realidade do Estado, a realidade do nosso município. Eu acho que, cumprindo, né, com o meu papel parlamentar, porque essa é uma das funções precípuas do parlamentar, claro que nem sempre entendido por uma parcela importante, não só dos nossos colegas, mas também de grande parte da população. Nosso povo não tem o hábito de expressar seu conhecimento, ainda que modesto, ainda que fruto do seu sentimento, não necessariamente do seu saber, e tem uma dificuldade ainda muito maior em absorver o conhecimento, seja o conhecimento teórico, seja o conhecimento fruto do sentimento das outras pessoas. Mas, enfim, o tempo vai passando e a gente, com a realidade, vai aprendendo. De qualquer forma, neste último dia do ano, vale a pena, primeiro, fazer um balanço, né, do que foi o ano no nosso entendimento. Bom, se começarmos aqui pela Câmara, muito francamente, eu que fui vereador durante 10 anos, em legislaturas passadas, aliás, legislaturas que tiveram nomes da estatura de um Maurício Azedo, de um Chico Alencar, de um Jorge Bittar, de um Francisco Milani, enfim, apenas para citar alguns nomes, né, de figuras ilustres, competentes, figuras que tinham posições claras, e ainda Wilson Leite Carlos, para não ficar parecendo, né, que nós estamos pendendo a balança apenas para um lado, mas que, enfim, traziam o debate, a discussão política para um nível que era não apenas elevado, mas que nos dava a sensação de que a Câmara não era apenas, né, um espaço para a gente tomar decisões aqui favoráveis ou contra o governo, né, ou para, enfim, ter uma autoprojeção, promoção pessoal, né. Era um espaço fundamental de aprendizado e de contribuição para a qualidade de vida da cidade do Rio de Janeiro. Mas mesmo naqueles anos, né, o sentimento, né, que eu tive ao longo daquele período foi de que a Câmara viveu muito sobre a influência de forças políticas externas, né, que impediram, num certo sentido, de que as grandes decisões tomadas nesta casa pudessem resultar da confrontação de ideias, da, enfim, capacidade do líder, a quem eu aproveito para tecer elogios. O Paulo Messina, na minha opinião, foi um grande líder de governo, soube nos momentos exatos ter a firmeza necessária para conduzir as votações de interesse do governo e teve a habilidade política, a grandeza necessária, né, de ouvir os vereadores de oposição, os vereadores independentes, voltar atrás, como aconteceu, inclusive, nesse enorme volume de projetos que chegaram aqui ao final do ano. Então, eu acho que o Messina teve uma grande contribuição
para aquilo que, ao final, eu gostaria de dizer, que é que esse ano, no meu entendimento, na minha sensação, comparado a anos anteriores da Câmara, não apenas anos em que vivi, né, diretamente como vereador, mas fora da Câmara, ouvindo do que se passava aqui, né, foi um ano em que nós evoluímos, crescemos muito. Eu diria que ainda falta muito, muito para crescer, para atingir aquele patamar em que os cidadãos cariocas se terão orgulho, para ser mais fácil, né, do parlamento que foi capaz de eleger. Mas nós demos passos significativos, passos importantes. O debate político aqui, em grande parte, independente das posições, digamos, mais efusivas, de um lado do Renato Cinco, posições mais esclarecidas e firmes de outro, né, como o vereador Leandro Lira, o vereador César Maia, né, posições de vereadores aqui mais independentes, né, mas o debate se manteve, a meu modo de ver, no nível elevado, e para aqueles que, de uma forma ou de outra, gostaram de conviver e de aprender com esse debate, foi um ano bastante profícuo, foi um ano de crescimento, e eu sinceramente espero, né, que em 2018, um ano de tantas datas históricas significativas, né, um ano em que teremos a oportunidade de aprofundar o debate político para, no mês de outubro, escolhermos com maior esclarecimento quem serão os nossos representantes a nível do Estado, a nível da Federação, os nossos senadores, o governador, o presidente da República, né? Esses debates possam ser ainda mais acalorados no bom sentido, mais intensos, com mais profundidade, para que a gente possa, né, colaborar para que a sociedade democraticamente escolha de forma diferente com que tem historicamente escolhido os seus representantes. E a partir daí o país possa retomar de fato o seu crescimento, o Estado superar as suas dificuldades e a cidade voltar, né, a crescer, a ser a cidade que todos nós, cariocas, gostaríamos que fosse. Nesse momento também não poderia deixar de pedir desculpas, né, aos meus colegas vereadores, aos assessores, muito especialmente aqueles que trabalham diretamente comigo, aqui representados pela Soninha e pela Flávia. Eu acho até que não sou um mau colega de trabalho, mas enfim, certamente sou bastante chato, né? Mas, então, peço desculpas aos meus colegas de trabalho, peço desculpas a todos aqueles que cansaram seus ouvidos com as muitas falas por mim, né, desenvolvidas aqui. Peço desculpas àqueles que eventualmente ofendi. Eu tenho um problema grave, sério, que é ter uma paciência larga, mas o limite entre a paciência e a impaciência ser muito curto. E quando ultrapasso o limite da paciência, a tendência à agressividade, muitas vezes me tornar uma pessoa irracível e passar do limite, né, do carinho que devemos ter uns pelos outros, acaba acontecendo. E, por esse motivo, me desculpo. Bom, concluo desejando a todos, sem nenhuma exceção, que sejam felizes. E para não variar, para parecer, né, semi-erudito, como disse o jornal O Dia, eu lia a Ética de Nicômacos, né, um texto de Aristóteles. E a Ética de Nicômacos, Aristóteles trata da felicidade,
né, como a busca maior de todo ser humano. Só que ele vincula a felicidade não ao dinheiro, não aos prazeres materiais, não, né, ao egoísmo, né? Ele vincula a felicidade à virtude, né? E compara a virtude à ética. Então, se nós buscarmos constantemente o comportamento virtuoso, né, o comportamento ético, independente de qualquer posição, né, de qualquer orientação política que venhamos a ter, certamente nos tornaremos grandes amigos, nos tornaremos grandes parceiros de jornada e juntos, cada um a seu modo, estaremos dando na contribuição para que as futuras gerações sejam mais éticas, mais virtuosas e, portanto, mais felizes do que nós. Na verdade, eu trouxe esses 2 livros para dizer que serão lidos esse final de semana e preparem-se porque o ano que vem vai ser um ano cansativo para o ouvido de todos vocês. Um abraço, um beijo no coração de todos, né? Que 2018 seja pleno de alegria, felicidade, saúde e paz para todos. Um abraço. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora Presidente dos Trabalhos, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, eu queria inicialmente desejar a todos que já tiveram, tenho certeza, um bom Natal, que tenham um feliz final de ano, que os últimos dias do ano sejam de alegria, de felicidade, de saúde para todos vocês, vereadores, funcionários da casa e seus familiares. Que nós possamos finalmente encerrar esse ano e nos prepararmos para longas e difíceis batalhas em 2018. O que eu queria falar nesses 10 minutos, e prometo hoje não ultrapassar os 10 minutos, fazendo desconto desse tempo que eu já falei agora, esta casa, queria fazer um pequeno balanço da casa esse ano, rápido como o tempo permite. Começamos o ano muito bem. A primeira pessoa que eu ouvi falar no início desse ano foi o Sá. O Sá trazendo aquilo que ele não conseguia trazer no governo anterior, enchendo os nossos gabinetes de requerimentos de informação, das respostas dos nossos requerimentos de informação. Foi a primeira medida desse ano que nos dava a sensação, teremos um diálogo diferente com o novo governo. Teremos esse ano uma maneira diferente de viver junto com o governo dentro da Casa Legislativa. E isso foi uma belíssima notícia. O governo passado não liberava. Tínhamos ali quase documentos com 1 ano presos na Casa Civil. E o novo governo liberou tudo aquilo que estava preso do governo anterior. Então, achamos que seria um ano que nós iríamos avançar muito nessa relação executivo e legislativo. Mas, lamentavelmente, a ladeira foi chegando e o carro da prefeitura não conseguiu ultrapassar. E tivemos, ao contrário do que tivemos no início do ano, tivemos um final do ano onde a prefeitura parece que não entendeu absolutamente nada do que é a relação executivo-legislativo. A vergonha que nós passamos aqui, nessa casa, tendo a imprensa e a opinião pública em geral nos fiscalizando e vendo que nós estávamos sendo agredidos diariamente por uma pilha de projetos esses que são da maior importância, mas não projetos como da nova legislação da vigilância sanitária, que acho absolutamente importante e necessário ser discutido, mas não é para ser discutido de uma noite para um dia. Nós tivemos o caso da liberação dos recursos para a COSIP, que o próprio líder do governo
conseguiu modificar totalmente a lei de um dia para o outro. Se tivéssemos votado quando o governo queria, não teríamos votado a lei que ele conseguiu melhorar, segundo a sua avaliação. Portanto, a nossa relação executivo-legislativo continua muito ruim. A sensação que se tem é que a prefeitura, o atual prefeito, como outros pensavam assim, o atual prefeito acha que aqui nós somos despachantes de luxo, que nós estamos aqui numa casa com ar refrigerado e com microfone para votar o que ele quer, sem qualquer tipo de diálogo, de discussão. Nem da parte dele, trazendo técnicos muitas vezes para discutir, nem da parte dos vereadores, tendo tempo para poder mostrar as suas diferenças. Tivemos esse ano também outro fato inédito nessa casa. É a quantidade de orçamentos. O reconhecimento, esse foi o maior reconhecimento que eu acho, do prefeito, mostrando a inabilidade, a pouca governabilidade que este governo teve aqui no Rio de Janeiro. Ao apresentar um projeto de lei no dia 30 de setembro, um projeto de lei orçamentária, no dia 30 de setembro, e 15 dias depois, 15 dias de críticas de vários vereadores aqui, da oposição e alguns até do governo. Ele reconhece que, apesar de uma quantidade inúmera de técnicos, de pessoas que prepararam o primeiro projeto de lei orçamentária, ele chega à conclusão que botou pouco dinheiro na saúde e manda um segundo orçamento, 15 dias depois, com mais 550 milhões de reais para a saúde. E mais do que isso, um orçamento que ele continua não sendo aquele necessário. E esta casa, também num fato inédito, numa atuação brilhante da Comissão de Finanças dessa casa, mostrou que aquele orçamento ainda era equivocado, que ainda cabia mais recursos para as áreas prioritárias. E nós temos então um ano em que chegou um orçamento para essa casa, colocando 4 bilhões e 900 para a saúde, e fecha o ano com um orçamento de 6 bilhões de reais. 6 bilhões e alguns trocados. Isso significa dizer o seguinte: os vereadores disseram, prefeito, o senhor não sabe o que está fazendo com a saúde. O senhor não sabe o que é necessário. O senhor está em plena crise, e tivemos, lamentavelmente, a maior das crises da saúde que enfrentamos, causada especificamente pelo desconhecimento do governo municipal, do prefeito, da secretária de Fazenda, sobre a situação real da saúde. Tanto que acabaram engolindo um orçamento de 6 bilhões de reais, quando mandaram para aqui um de 4 bilhões e 900. A saúde, lamentavelmente, terminamos o ano numa situação, vendo o que estamos vendo na televisão há pouco. O Hospital Rocha Faria precisa, o Hospital Rocha Faria, o Hospital Pedro II, o Hospital Albert Schweitzer, os três precisam de governo. É preciso que a Secretaria de Saúde tome imediatamente uma providência. O Hospital Rocha Faria é um local onde as pessoas vão morrer, estão morrendo e vão morrer. Não há comida, não há alimentação, não há medicamentos, não há profissionais de saúde para trabalhar lá. Portanto, precisamos rever muito rapidamente este modelo de terceirização, que eu tanto tenho combatido aqui, que este ano a Prefeitura dá uma amostra clara que este modelo de assistência, esse modelo de gestão, não é o melhor para o Rio de Janeiro. E, finalmente, senhora presidente, para chegar no meu tempo, eu queria falar mais uma vez do orçamento que foi votado na casa. Ano passado, o governo, ao chegar aqui, a primeira crítica do governo Crivella foi ao governo Eduardo Paes, crítica que todos nós concordamos. O Eduardo fez um orçamento absolutamente suspeito, um orçamento onde não haveria possibilidade de receita daqueles valores. 29 bilhões e alguma coisa, 500. Pois bem, terminamos o ano e a Prefeitura comete um erro maior ainda. O atual governo planeja, critica os erros do seu antecessor e o que faz? Aprova um orçamento de 30 bilhões, não é mais 29. 29 foi o Eduardo que mandou. Agora o orçamento é de 30 bilhões 273 milhões de reais. Só para vocês terem uma noção da completa irresponsabilidade que é isso, eu acabei de fazer um levantamento, acabei de fechar lá em cima no gabinete do Rio Transparência, quanto a Prefeitura arrecadou até hoje, hoje estamos no dia 26, arrecadou até o dia 25, 24 bilhões e 100 milhões de reais.
É impossível que nos próximos 5 dias a Prefeitura consiga arrecadar os 5 bilhões e 900 que faltam. Portanto, a Prefeitura errou clamorosamente em relação à arrecadação e errou clamorosamente na confecção de um outro orçamento. Portanto, eu queria encerrar esse balanço e esse ano dizendo que a casa, que parecia que teria um ano de grandes realizações, de grandes votações, não conseguimos votar. Alguns projetos a toque de caixa do prefeito, votados, que vamos ver a seguir, que não resolverão os problemas. Aquele monte de projetos não conseguiu ser colocado em prática. O Plano Municipal de Educação, que era muito importante, não conseguiu ser colocado em prática. As questões da saúde não foram resolvidas. Continuamos com os problemas tão grandes ou maiores do que tínhamos. E ainda mais do que isso, vemos na relação do orçamento. Quem é que recebe maior orçamento? Esse é o retrato da qualidade desse governo. Quem recebe maior orçamento? A saúde recebe 6 bilhões, a educação recebe 6 bilhões e 700, mas a secretaria que mais vai receber recursos, 7 bilhões e 800, é a Secretaria da Casa Civil, mostrando todo o poder centralizador do governo, a maneira de gerir centralizadora, numa secretaria que o prefeito não conseguiu botar um secretário até o final do ano. Tem lá um secretário basicamente interino. O secretário que ele queria, que é o filho dele, não conseguiu botar. Portanto, esse é o maior retrato do governo em termos de planejamento, de execução orçamentária, de execução dos seus problemas. Se encerrarmos o ano avaliando o que aconteceu, esta casa não conseguiu ter a independência necessária. Vários projetos, por exemplo, eu não entendi por que nosso projeto de suspensão do ISS dos ônibus está pendurado nessa pauta e não anda. Parece que botou sabão na mão e não consegue subir as escadas e a parede da pauta. Nós precisamos lembrar, todos nós vereadores, que essa casa precisa ter mais independência, mais liberdade, seus vereadores poderem votar um pouco melhor aquilo. Bom ano novo para todos, feliz 2018, que 2018 nós consigamos viver melhor no Rio de Janeiro, porque depois de aguentar Sérgio Cabral, de aguentar o Pezão, surgiu um novo personagem que nós estamos tendo que aguentar, porque a população escolheu, que foi o Crivella. Eu espero que ano que vem nós possamos ajudar de uma maneira melhor o governo do município do Rio de Janeiro, para que não eu não quero assistir aqui na primeiro, segundo, terceiro dia do ano que vem, nas nossas sessões, ouvi aqui uma mensagem dizendo que a Secretaria de Fazenda contingenciou 600 milhões da saúde. Eu espero não ter que vir nesse microfone para dizer o que ela merece ouvir se ela fizer isso. Bom ano novo para todos, alegria, saúde e felicidade. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 486, 2017, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que requer a mesa diretora na forma de metal, com exceção do conjunto de medalha Pedro Ernesto Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, odontologista, pelo relevante serviço prestado em prova da cidade. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 487, 2017, de autoria dos vereadores Felipe Michel, Dr. Jarinho, Chiquinho Brazão. Quem mais?
professor Adalmir, que requer a mesa diretora na forma de metal, com exceção da medalha Pedro Ernesto, ao senhor Carlos José Rufato Favoreto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa a ordem do dia. Enquanto à disposição dos senhores vereadores para consulta, as redações finais das seguintes matérias. Projeto de Lei 383-A de 2017, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021. Projeto de Lei 440-A de 2017, autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2018. Projeto de Lei número 455-A de 2017, de autoria da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação e dos senhores vereadores Leandro Lira, David Miranda, Rafael Luiz Freitas, que dispõe sobre a instituição do biênio da matemática 2017-2018, Gomes de Souza, no âmbito do município do Rio de Janeiro. Projeto de Lei 543-A de 2017, autoria do Poder Executivo, que altera a tabela de valor de contribuição para custeio de iluminação pública, COSIP. Projeto de Lei 563-A, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 3.720, de 5 de março de 2004, revoga o inciso 19 do artigo 12 da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, e da outras providências. Projeto de Lei 564-A, de 2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, Código Tributário Municipal, para fins de atendimento ao disposto no artigo 8º-A da Lei Complementar 116, 31 de julho de 2003, e da outras providências. Projeto de Lei 579-A, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável do Rio de Janeiro, e da outras providências. Projeto de Lei 589-A, de 2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 12 da Lei 5.623, 1º de outubro de 2013. Projeto de Lei 590-A, de 2017, autoria do Poder Executivo, que dá a redação de dispositivo da Lei 5.335, de 8 de dezembro de 2011, e da outras providências. Projeto de Lei 592-A, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 10 da Lei 5.623, de 1º de outubro de 2013, e o item qualificação indispensável do anexo 3 da Lei 3.985, de 8 de abril de 2005, e da outras providências. Projeto de Lei 594-A, de 2017, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a segunda matrícula de professores que ocupam em unidade escolar cargo de diretor 4, de diretor adjunto, de coordenador pedagógico e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 73-A de 2017, de autoria do Poder Executivo, que concede licença ao prefeito e ao vice-prefeito para se ausentar do território nacional e do território município no exercício 2018. Caso não sofra emenda de redação, serão consideradas aprovadas e irão autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. A presença suspenderá a sessão por 3 minutos. A fim de possibilitar aos senhores vereadores o exame da matéria elencada, está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Não tendo sofrido emenda de redação, a presidência declara que as redações finais estão aprovadas e irão ao autógrafo nos termos regimentais. Passa-se ao expediente final. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a presidência irá proceder à leitura do ofício encaminhado pela Secretaria-Geral da Mesa, diretora, concernente ao relatório das atividades legislativas. Ofício SGMD 35/2017, 26 de dezembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, comunicamos a Vossa Excelência, cumprindo as determinações contidas no Decreto Legislativo 26, de 24 de junho de 1991, que o relatório das atividades legislativas dos senhores vereadores da Câmara Municipal referente à primeira sessão legislativa da 10ª legislatura já está sendo processado pelos setores que compõem a Secretaria-Geral da Mesa Diretora. E tão logo seja concluído, encaminharemos a Vossa Excelência a fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 31, inciso 12 do Regimento Interno.
Na oportunidade, gostaria de destacar o profissionalismo, o empenho e a dedicação dos servidores da Secretaria-Geral da Mesa Diretora e da Diretoria de Processamento Legislativo, de comissões de apoio legislativo, que com eficiência e afinco ajudam a engrandecer o corpo de servidores da Câmara Municipal. Renovo mais uma vez protesto de estima e distinta consideração, respeitosamente, Tânia Mara Martinez de Almeida, secretária-geral da Mesa Diretora. Convido os nobres vereadores Tânia Bastos, Vera Lins, Fernando William e Renato Cinco para arriarem as bandeiras nacional e do município ao som do hino nacional.
A presidência suspenderá a sessão aguardando a confecção da ata desta sessão, que já está sendo processada. Está suspensa a sessão. Pede a Tânia para olhar. Está reaberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tânia Bastos a proceder à leitura da ata da presente sessão. Ata da 107ª sessão ordinária em 26 de dezembro de 2017. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Valceasa, Cláudio Castro, Rafael Aloísio de Freitas, Inaldo Silva, Luiz Carlos Ramos Filho, David Miranda, Marcelo Siciliano, Ítalo Ciba, Carlos Bolsonaro, Jair da Mendes Gomes, César Maia, Renato Cinco, Leandro Lira, João Mendes de Jesus, Fernando William, Zico, Tarcísio Mota, Carlo Caiado, Paulo Pinheiro, Tiago Carribeiro e Jorge Felipe. Discursar os senhores vereadores César Maia, senhora vereadora Tânia Bastos, primeira vice-presidente, Renato Cinco, Fernando William e Paulo Pinheiro. A presidência convida o senhor vereador Tânia Bastos a proceder à leitura da ata da presente sessão, lida e aprovada a ata. Pode encerrar, pode encerrar. Não, isso aí é depois. Essa não, encerra aí mesmo. Aprovada a ata, convoco para o dia, sessão ordinária, para o dia 15 de fevereiro de 2018, às 14 horas. Está encerrada essa sessão legislativa.